Mardoqueu. Esther, capítulo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, os quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigatã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra e distinção se deu por isto a Mardoqueu. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Assim disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam as vestes reais que o rei costuma vestir, como também um cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei, e vistam delas aquele homem a quem o rei desejar honrar, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma omitas de tudo quanto disseste. Então Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. E contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, suas mulheres, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, e da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá diante dele. Estando ele ainda falando com eles, chegaram os camareiros do rei, e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther preparara. Amém? Podeis tomar assento. Muitas vezes nós não nos percebemos daquilo que Deus está fazendo. Ainda muitas vezes estamos como nessa canção que acabamos de cantar, cegos, sem visão, vendo que parece que as coisas não acontecem ainda que nós estamos esperando, e vieram roubar os teus sonhos, te jogaram num poço. Muitas vezes a vida passa por um momento desse, por ciclos desse, que você começa a se perguntar: o que eu estou fazendo, onde eu estou, por que eu estou aqui, por que as coisas são desta maneira. E quando Deus ele vai operar, Ele não opera da maneira como nós pensamos que Ele vai operar. Muitas vezes nós queremos que Deus faça as coisas do jeito que nós queremos, ou quando aos nossos olhos parece que não estão acontecendo, nós pensamos que Deus nos esqueceu. E essa passagem é muito interessante porque ela começa de uma maneira trivial, uma maneira muito simples. Naquela noite.
começa a se ministrar, começa a se falar. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Naquela mesma noite. Você já percebeu que Deus, Ele não faz as coisas como nós gostaríamos que Ele fizesse. Mas uma coisa é certa, Ele não se esquece do que você fez. Ele não se esquece daquilo que você está fazendo. O rei, possivelmente, por ser um rei com muitos afazeres, muitas noites ele perdeu o sono, por causa da ansiedade, dos seus afazeres. Isso acontece a cada um de nós nesses dias, quando você fica cheio de coisas para fazer, chega à noite e você não consegue dormir, vira de um lado, vira do outro. Isso é normal, mas a palavra começa dizendo que naquela noite fugiu o sono do rei. Porém, naquela noite, ele pede algo comum. Olha, me traga o livro de crônicas, eu quero ler o livro. E o que é o livro de crônica? Os acontecimentos corriqueiros que os escribas do seu reino anotam no livro e fica para a história. Um dia mais tarde alguém vai ler aquele livro e saber o que aconteceu no reinado daquele rei. Mas ele pede, olha, me traga o livro. Me traga o livro de crônicas. E eles ali começam a ler o livro. E diz no versículo 2: e achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigatã e Teres, 2 dos camareiros do rei da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Esses 2 homens, eles estavam articulando contra o rei, iriam matar o rei. E Mardoqueu, ao descobrir isso, ele se dirige ali para as pessoas que eram seguranças do rei, através da sua sobrinha, e conta tudo o que estava sendo armado. E o rei então, ao ouvir esta palavra, era algo corriqueiro, era algo que estava ali no livro, talvez ele nunca se atentou para isso, e ao ouvir que Mardoqueu um dia tinha livrado ele da morte, ele faz uma pergunta, no versículo de número 3, então disse o rei, que honra e distinção se deu por isso a Mardoqueu. O que foi feito por esse feito que Mardoqueu fez? O que nós fizemos? Que honra nós demos a este homem que me livrou da morte? Este homem que fez este feito para o nosso reinado. Que honra foi feito? Foi feito alguma distinção? Foi feita alguma diferença? Algo especial foi feito para ele? Não. E naquela noite, a palavra começa, e naquela noite, uma noite ela pode mudar toda a história. Muitas vezes nós estamos anos e anos orando, pensando como vai acontecer, porque Deus não responde, porque Deus não fala, porque Deus não se incomoda com as nossas aflições. Mas naquela noite, tudo começa a mudar. Ali, todos dormiam naquele palácio, naquela cidade, menos o rei. E encontrava escrito que Mardoqueu o livrou da morte. E naquela mesma noite, ali já havia se preparado uma forca para este homem chamado Mardoqueu. Um homem inimigo do povo de Deus, inimigo dos judeus. Amã, ele já tinha preparado uma forca. Ele também estava ansioso para que no dia seguinte ele chegasse para o rei e pedisse a vida de Mardoqueu. Mardoqueu, provavelmente, ele não estava orando pela sua vida, porque ele nem sabia o que estava sendo articulado. Não podia se conter, esperando o amanhecer. Ele queria chegar ao rei e colocar em prática todo o seu plano. Muitas vezes parece que Deus não está vendo. Muitas vezes parece que Deus não está ouvindo as nossas orações. Muitas vezes parece que Deus não está se importando com o que o inimigo está fazendo. Muitas vezes nós pensamos, Deus me esqueceu. Deus não se importa comigo. E havia então um plano de Amã para enforcar Mardoqueu e destruir todo
o seu povo, todo o povo de Deus ali seriam destruídos após a morte de Mardoqueu. Quantas vezes nós nos sentimos injustiçados diante da situação, diante daquilo que você tem feito, porque Deus conhece o teu coração e você também conhece. Não que Mardoqueu ele foi cobrar alguma coisa do rei. Nesse tempo todo Mardoqueu não chegou ao rei, não cobrou nada. Ele ficou ali na porta do palácio, como de costume, nunca exigiu um cargo de recompensa. Quantas vezes nós servimos a Deus e pensamos, mas eu poderia estar numa posição maior, Deus poderia ter me colocado numa posição maior. Deus está trabalhando com você, Deus está trabalhando conosco. Saiba que Deus não te esqueceu, saiba que Deus, Ele sabe as tuas obras. E provavelmente naquela noite, Mardoqueu dormia inocente, sem saber o mal que estava sendo preparado. A forca para dar fim em sua vida. Mardoqueu sempre se mostrou confiante em Deus. Ele era um homem que, apesar de ver o seu povo oprimido, apesar de ver ali o seu povo sendo escravizado, sendo escravo, mas ele tinha uma confiança em Deus, e ele percebe que Deus vai agindo nos pequenos detalhes. Agiu com a sua sobrinha Esther, no capítulo 4, no versículo de número 14, ele chama a atenção dela para que ela se posicionasse. Diz assim: porque se de todo te calares, nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino. A sua sobrinha já estava bem próxima ao rei, e ele diz: olha, se você se calar nesse tempo, se você não buscar livramento nesse tempo, saiba de uma coisa, Deus vai enviar de algum lugar, socorro nos virá. Em nenhum momento ele perde a confiança em Deus. Em nenhum momento ele perdeu a confiança que Deus estava olhando para o seu povo. Era o momento de Esther. Ele diz: olha, Deus está te colocando no reino para esse tempo, então faça o que tem que fazer. Muitas vezes nós não nos apercebemos que Deus tem nos colocado em algumas posições, e é para Ele agir. Ele quer agir através da nossa vida. Se você ficar esperando dias melhores ou dias propícios, Deus pode levantar outro. Quantas vezes no nosso ego, na nossa vaidade, nós, ainda não é o que eu quero, não é da maneira que eu quero, não é como eu tenho planejado, mas Deus já está trabalhando, Deus já está fazendo. Nós temos que entender que nós estamos no plano de Deus. Todas as vezes que eu vou pelo meu plano, eu me perco, eu me arrebento. Mas quando eu vou pelo plano de Deus, e vou entendendo que não é no meu tempo, mas é no tempo de Deus. Vou entendendo que Deus tem algo sempre melhor. Deus tem um plano melhor do que o meu. Nós temos que entender que Deus está no controle. E Mardoqueu, ele não tinha essa preocupação, e disse para sua sobrinha, que agora já estava ali, junto ao rei, ele diz: olha, se você não agir, se você não interceder, não se preocupe não, que Deus vai levantar outro, mas você vai perder a tua oportunidade. Mas você vai passar, e possivelmente se vier algo ruim contra o povo, você e a sua casa também passarão por isso. Está nas tuas mãos agora fazer algo especial. Está nas tuas mãos agora mudar essa situação, e não olhar para aquilo que você está vendo, mas permitir que Deus continue a trabalhar através da tua vida. Abra a tua Bíblia em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 6, do versículo 9 em diante, diz assim:
Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Paulo está dizendo, olha, mas e vós, amados, esperamos coisas melhores, esperamos coisas melhores do que aquela que você tem feito, do que nós temos feito. O que Deus espera de nós? Que nós venhamos fazer coisas melhores, venhamos nos colocar com afinco, dando com alegria, nos dando a servir a Deus com alegria, não importa o que está acontecendo, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Muito interessante que nós esperamos reconhecimento humanos. Ah, mas fulano não me reconhece, a igreja não me reconhece, os irmãos não reconhecem, mas Deus já te esqueceu? Deus já te abandonou? Se Deus te abandonasse, Ele seria injusto. Se Deus te esquecesse, Ele seria injusto, porque a palavra do Senhor diz que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Em nenhum momento Deus nos deixaria sozinho. Eu gosto muito, se você passar pelo fogo, eu estarei contigo. Se passar pelas águas, eu estarei contigo. A palavra não diz, olha, você nunca vai passar pelo fogo, você nunca vai passar pela água. Quando passar, tenha uma certeza, eu vou estar com você. Quando chegar a dificuldade, tenha uma certeza, eu vou estar com você. Muitas vezes nós precisamos passar alguns momentos difíceis para que possamos aprender. Como é que nós tomamos coragem? Como é que nós adquirimos confiança? É vencendo os obstáculos, vencendo os dias ruins, vencendo os levantes, vencendo quando o inimigo ele se levanta contra a nossa vida. É aí que a nossa experiência ela vai crescendo, quando Deus vai nos dando oportunidades em guerras, em levantes, e nós vamos passando por tudo isso. Muitas vezes nós fazemos uma oração pensando, Deus, me livra de tudo aquilo que eu vou passar. Não, tem coisas que nós vamos passar, tem coisas que temos que passar, tem coisas que o nosso ego, a nossa vaidade, os nossos pecados nos levaram a passar, e temos que vencer. Quando ninguém ainda te reconheceu, quando ninguém nota, fica tranquilo, Deus nota e não esquece. Não pare de trabalhar, não pare de fazer a obra de Deus, não pare de servir a Deus por causa dos outros. Sirva a Deus, faça o teu melhor, entrega o teu melhor, busca a Deus no teu melhor. E a palavra, ela é bem simples. Naquela noite. Poderia ser uma noite como tantas outras noites, mas naquela noite, Deus começou a agir. Tirou o sono do rei. E ele pede algo que talvez ele não fazia com frequência. Olha, me traga o livro de Crônicas, eu quero ler o livro de Crônicas. E ali Deus vai mostrar a ele que existia no seu reino um homem chamado Mardoqueu, que não tinha nem recebido honra nenhuma por ter salvo o rei. Ninguém tinha reconhecido Mardoqueu, mas estava escrito ali, e Deus leva o rei a ler exatamente sobre a vida de Mardoqueu, sobre aquele momento que aconteceu no reino, algo corriqueiro. Quantos levantes poderia ter contra esse rei? Mas naquela noite Deus preparou, porque era a noite da mudança, era a noite que Deus iria agir, era a noite que Deus iria dar um basta. O salmista Davi, Salmo de número 124, ele diz assim: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel,
Se não for o Senhor que esteve em nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre toda a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro, e o laço quebrou-se, e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro está no Senhor, que fez os céus e a terra. Davi, ao escrever esse salmo, ele diz: se não for o Senhor, Ele não se esqueceu de nós. O inimigo pensa que tudo que planejou contra o justo irá dar certo. Sabe, o inimigo, ele vai na sua astúcia, e parece que aos primeiros momentos, tudo que ele está fazendo está dando certo. Ele mente, ele entra com calúnias, e parece que as coisas vão dando certo para ele. Por isso ele continua, por isso ele vai avante, por isso ele vai enchendo o seu coração de ânimo para fazer o mal. Mas chega um momento que Deus diz: basta. Chega um momento que Deus diz: para. Versículo 4 diz assim: então disse o rei: quem está no pátio? O rei não tinha conseguido dormir à noite, e bem cedinho ele já estava acordado. E disse o rei: quem está no pátio? E a palavra diz: e Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Amã também já estava ansioso por aquele dia. Sabe, à noite nós nos deitamos, dormimos, Deus nos guarda, Deus nos protege. A palavra do Senhor diz que enquanto o justo dorme, o Senhor o guarda e o Senhor o abençoa. Mas o inimigo também não dorme. O inimigo também está ansioso para fazer o mal. E diz que logo cedo, quando o rei então pergunta: bom, já vai ter audiência, eu vou ter que receber as pessoas. Quem está no pátio? Quem dos príncipes está no pátio? Quem está aí fora? E logo lhe responderam: Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. Veja a ansiedade do inimigo em te destruir. O inimigo também, ele não vê a hora em te derrotar, em te destruir. Amã pensou em seu coração: tudo como eu planejei está acontecendo. Olha, cheguei aqui, sou o primeiro na audiência do rei. Está vendo como tudo está dando certo? O rei já me chamou, e eu vou dizer agora a ele que eu já tenho a forca preparada, que eu já tenho tudo preparado, e hoje ele vai me dar a ordem para que eu venha enforcar esse inimigo que é Mardoqueu. E o rei então faz uma pergunta a ele, e os servos do rei lhe disseram: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que se fará o homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse ao seu coração: de quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Veja que Amã, ele era confiante em si, e ele diz: olha, chegou a hora de eu ser honrado, chegou a hora agora que as coisas vão acontecer, o rei agora vai me honrar, eu vou matar esse Mardoqueu que é meu inimigo, e tudo está dando certinho, tudo certinho, tudo combinadinho, tudo certinho. Que bom que eu levantei cedo, que bom que eu já vim falar com o rei, porque assim se resolve tudo. Além de eu vencer o meu inimigo,
eu ainda vou ser honrado. O rei está preocupado em dar honra àqueles que estão do teu lado. E ele então diz para que o rei fizesse as melhores coisas, desse as vestes reais, o cavalo real, colocasse a coroa na sua cabeça e saísse pelas ruas proclamando que o rei faz dessa maneira com aquele a quem ele quer honrar. Ele imaginou ele pelas ruas já sendo honrado. Ele imaginou que tudo que iria acontecer era bênção para a sua vida. Tudo que iria acontecer, já chegou a hora, e a hora era agora do povo reconhecer que o rei amava ele. Então o rei diz: olha, tudo isso que você falou é muito bom. Chama o judeu Mardoqueu e faça exatamente como você falou. Naquele dia, era o dia de Mardoqueu, da morte. Tudo estava preparado para a sua morte. Mas naquela noite, Deus mudou tudo. Naquela noite, Deus deu uma outra palavra, deu um outro decreto sobre a vida de Mardoqueu. Ainda que o inimigo esteja planejando contra a tua vida, confia no Senhor. Ele é quem te abençoa. Não espere honras de homens, não espere reconhecimento de homens, não espere, porque Deus vai trabalhar o momento certo e vai te abençoar, e vai te prosperar, e vai te honrar. A palavra do Senhor diz que Ele não se esquece. Ele não se esquece. A nossa oração tem que ser essa: lembra-te de mim, ó Deus. E nós devemos ter obras para que possamos chegar diante de Deus e falar: lembra-te de mim. Lembra-te de mim, ó Deus. Lembra daquilo que eu tenho feito. Senhor, como eu tenho feito a tua obra, como eu tenho buscado a tua presença, como eu tenho honrado o teu nome. Lembra-te de mim. E tudo aquilo que estava planejado contra Mardoqueu virou. E Amã sai com ele pelas ruas e começa a anunciar: este é o homem a quem o rei se agrada em honrá-lo. E depois que saíram, depois que Mardoqueu foi honrado, Amã, ele percebeu que as coisas não eram como ele queria. Mardoqueu tinha um Deus que não se esqueceu dele. E cada um volta para os seus afazeres. Sabe, muitas vezes nós buscamos a fama, buscamos sermos reconhecidos, mas sempre tem o dia seguinte, o dia de voltarmos. Sempre tem o dia de mostrarmos como que nós vamos continuar. Tem pessoas que nunca querem descer do patamar da fama e se decepcionam, porque a fama passa, o nome desaparece. Os homens nunca vão guardar o teu nome para frente, para sempre. Os homens nunca vão se lembrar dos feitos que você fez. Você pode fazer 1000 coisas boas para uma pessoa, mas o dia que você falar um não para ela, virou teu inimigo. Você pode ter feito várias coisas boas, ela não vai se lembrar, mas ela nunca vai se esquecer do dia que você disse não. Assim são os homens. Então, se nós esperamos nessa vida, nós somos mais do que miseráveis. Se nós esperamos reconhecimentos humanos, nós nos tornamos mais miseráveis que eles. É muito ruim ver uma pessoa que ela já atingiu um nível muito alto e de repente ela caiu no gosto popular e ela não é mais reconhecida. Ou ninguém quer mais estar com ela. Eu fui em uma feira uma certa vez e chegou uma pessoa ali que alguns anos atrás ela era muito conhecida, mas ela passava e ela queria continuar ainda. As pessoas não se lembravam mais, ou se lembravam de coisas que não gostariam de lembrar. E ele passava abanando para todo mundo como se ele fosse ainda uma estrela. E era patético de ver isso. Porque os homens, eles não guardam, eles se esquecem.
Você pode fazer 1000 coisas boas. Ele vai se lembrar do dia que você falou não. Do dia que você negou algo para Ele. Ele vai se lembrar disso. Ele sempre vai trazer em memória o que você negou. E no dia seguinte, tem uma grande diferença. Um voltou para o lugar que ele sempre ocupou. Versículo de número 12. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, triste e de cabeça coberta. Olha a diferença que os dois mostram. Depois disso, Mardoqueu voltou à porta do rei. O que ele fazia na porta do rei? Ele esperava um momento, não de honra própria, mas ele esperava um momento que o rei fosse dar um decreto que o seu povo não fosse ser morto. Ele não esperava honra pessoal. Ele não esperava ele ser reconhecido pessoalmente. Aquilo foi muito bom, ele saiu pela rua, o povo aclamou, o povo aplaudiu, mas ele volta ao mesmo lugar de oração. O mesmo lugar que várias vezes ele se cobriu de saco e pediu a Deus para que Deus tivesse misericórdia, para que Deus cuidasse da sua nação. Muitas vezes nós, ao subirmos, ao crescermos, nós nos esquecemos do nosso chamado. Nos esquecemos daquilo que Deus tem nos chamado. Daquilo que Deus realmente quer da nossa vida. Será que Deus quer que nós venhamos sermos reconhecidos? Será que Deus realmente quer que nós venhamos sermos famosos? Ou que sejamos um filho amado? Sempre quando eu vou estudar, e eu gosto muito de estudar sobre isso, e eu sempre leio que Jesus não estava na multidão. A palavra que eu leio na minha Bíblia, às vezes eu acho que a minha Bíblia é diferente da de muitos, porque na minha Bíblia diz, e se juntou uma multidão, e Jesus foi para o outro lado. Porque Jesus tinha um propósito. E não era de ser famoso, não era de ser reconhecido, mas era de ensinar. Ele decidiu ter 12 pessoas e não uma multidão. Ele decidiu chamar 12 e trabalhar com esses 12 do que juntar multidões. Mas parece que o evangelho de hoje parece que quer juntar multidões. Seja o preço que for, eu quero uma multidão de pessoas que não sabem nada e não querem nada. É preciso entender o que nós queremos. Mardoqueu, ele poderia viver aquela honra para sempre, e pedir ao rei, olha rei, pelo menos me deixe com essas vestes, porque nem vestes boas eu tenho. Quantas vezes nós pensamos que para sermos honrados, nós precisamos ter as melhores vestes. A palavra do Senhor diz que, por melhor que seja a tua veste, Ele vai trocar. Ele vai te dar uma veste nova. Mas nós muitas vezes achamos que as vestes é que nos fazem grandes. E depois disso Mardoqueu voltou para a porta do rei. Qual era o propósito de estar na porta do rei? Oração, jejum, clamor pelo povo. Ele poderia naquele momento entrar no palácio e falar, obrigado rei, porque agora o Senhor reconheceu quem eu sou. Me dá uma posição de ministro. Eu preciso um cargo. Eu preciso estar aí dentro. E é interessante que o lado que sempre vai contra você, ou te ataca, ou quer matar o justo de Deus, ele sempre vai contar a sua história. Amã correu para a sua casa, chamou os seus sábios, chamou a sua esposa, e ele começou a dizer então, olha, estava tudo preparado para hoje eu ser um vencedor. Mas aquele judeu, ele me prejudicou. Sabe, as pessoas não aprendem mesmo quando Deus ensina. A vaidade do coração do homem. Sabe por que nós procuramos pessoas responsáveis pelo nosso fracasso? Porque nós somos vaidosos. Nós somos orgulhosos.
Estamos sempre procurando pessoas responsáveis pelo nosso fracasso. Se não fosse fulano, se não fosse ciclano, se não fosse beltrano, eu tinha conseguido. Não. Deus muitas vezes usa o ímpio para nos ensinar. Muitas vezes Deus, Ele não permite para que nós venhamos repensar aquilo que nós estávamos programando, aquilo que nós estávamos pensando. E contou a Amã, a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios, Zeres, a sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já conhecesse, começasse a cair, e da descendência dos judeus, não prevalecerá contra ele, antes certamente cairá diante dele. Os sábios deram um bom conselho a ele: olha, não mexe com esse povo, não mexe com o povo de Deus. Sabe, muitas vezes a palavra, ela nos ensina e nós não nos apercebemos que não mexe, não toque. A palavra do Senhor diz assim: não toqueis nos meus ungidos. E nós brincamos com isso. Aí eu falo mal de igreja, eu falo mal de pastor, eu não sei qual é a situação dele. É ele e Deus. É ele e Deus. Então quando a mulher diz: olha, você já começou a cair, mude essa posição. Os sábios falaram a mesma coisa: olha, você já começou a cair diante dele, mude isso, pare com isso. Não entre nessa tentativa, porque você sabe a descendência que ele tem. Quem são os judeus e a sua descendência. Abra a tua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 13, do 12 em diante, e diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça do Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. E esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Muitas vezes nós nos perguntamos: por que Paulo, ele rendeu no Evangelho muito mais do que os discípulos que andaram com Jesus? Eu tive entendimento que o apóstolo Paulo foi um homem que entendeu o Evangelho. Entendeu o Evangelho de Cristo. Muitos que andaram com Jesus estavam esperando o quê? Um reino terrestre. Estavam esperando reconhecimento. Nós vemos 2 discípulos de Jesus dizendo: olha, quando você entrar no teu reino, a mãe de 2 deles, põe o meu filho do lado direito, o outro do lado esquerdo, mas honra os meus filhos. E Paulo, em tudo que ele alcançou, ele não se esqueceu de onde Deus o tinha tirado. Sabe qual é o nosso grande problema? Que muitas vezes nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou. Paulo não se esquecia. Ele diz: olha, se tem alguém que não merecia nada, sou eu. Eu era blasfemo, perseguidor, injurioso, e alcancei misericórdia. Porque tudo que eu fazia antes, eu fazia na ignorância, na incredulidade. Mas a graça do Senhor me alcançou. Sabe que nós não podemos continuar fazendo o que o velho homem fazia? Sabe qual é o grande problema que nós temos hoje? É continuar sendo o velho homem debaixo da graça, nos esquecendo de onde Deus nos tirou, de onde Deus nos libertou. E quando olhamos hoje, muitas vezes, pessoas que estão passando por momentos difíceis, momentos de pecado, nós não temos compaixão.
Versículo número 15 ele diz: e esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Apóstolo Paulo não diz eu era, ele diz eu sou, eu continuo sendo um pecador. Ah, se não for o Senhor, ah, se o Senhor não olhar para nós, ah, se o Senhor não se lembrar de nós, ah, se nós não tivermos obras para chegar diante de Deus e falar: não te esqueças de mim, olha minhas obras, olha o que eu tenho feito, eu tenho falado do teu nome, eu tenho ministrado o teu nome, eu tenho trabalhado para que a igreja cresça, e não para que eu seja honrado, para que eu seja reconhecido, para que eu venha alcançar cargos e me posicionar acima dos outros. É isso que Paulo ele está falando. Então Paulo entendeu o evangelho que muitas pessoas depois de 2000 anos ainda não entenderam, que muitos de nós ainda não entendemos. Mardoqueu voltou para a porta do rei. O que ele esperava? A graça do rei. De onde nós não podemos sair? Da porta do rei. O lugar que nós devemos permanecer é na porta do rei. Ainda que Deus te abençoe, ainda que Deus te prospere, ainda que Deus te dê muitos bens, ainda que Deus te honre, há um lugar que eu não posso sair: da porta da graça. Por isso Mardoqueu, ele não inchou o seu coração. Sabe, muitas vezes nós inchamos o nosso coração. Sabe quem eu sou? Sabe com quem está falando? Sabe qual é a minha posição? A nossa posição deve ser na porta da graça. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu tenho família. Senhor, eu tenho um povo. Senhor, esta honra que o Senhor vai dar a mim, se não houver salvação na minha casa, ela pouco me servirá. Foi isso que Mardoqueu foi fazer na porta do rei, pedir a graça. Amã, ele volta triste para casa e começa a cair. Já começaste a cair, não prevalecerás. Olha como a esposa, muitas vezes nós não ouvimos as pessoas que estão do nosso lado, nós não ouvimos as palavras do sábio. Nós não damos crédito quando Deus usa as pessoas para falar conosco, e nós continuamos no nosso mesmo propósito, na nossa vaidade. E a mulher e os sábios dão a ele um direcionamento: olha, você já começou a cair, é melhor mudar a tua estratégia, é melhor você mudar tudo isso que você está preparando. Diz: não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá diante dele. Certamente cairá. E ela conhecia, ela diz algo muito importante para ele: olha, você sabe a sua descendência. Se Mardoqueu, diante de quem já começasse a cair, e da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Não vai prevalecer. Por que não vai prevalecer? Porque nós temos uma bênção. O mundo pode se levantar contra a igreja, o mundo pode se levantar contra você, mas não vai prevalecer. E não vai prevalecer por quê? Porque é uma promessa. Domingo passado pregava sobre a graça, sobre as bênçãos de Abraão, sobre aquilo que Jesus, ele veio nos resgatar da maldição, e todas as bênçãos que estavam sobre Abraão nos pertencem. Por isso a mulher de Amã disse: olha, você sabe a descendência dele, você sabe quem é esse povo, você não vai prevalecer. Gênesis capítulo 12 diz assim: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A mulher sabia, quando você amaldiçoa um justo, Deus te amaldiçoa. Quando você se levanta contra um separado de Deus, contra um ungido de Deus, a maldição entra na tua casa. A maldição entra na tua casa. Um dia eu fiz uma pregação e perguntei aos pais: por que teus filhos estão fora da igreja? E me incluí na pregação também. Sabe por quê? Porque quando acaba o culto, nós vamos no nosso carro, falando mal do pastor, falando mal da igreja, falando mal do ungido de Deus. E o filho vai ouvindo. Você não precisa falar diretamente para ele, mas ele ouve que você não honra o justo do Senhor. Ele ouve que você não ama a igreja. Ele ama que você está buscando coisas, ele ouve que você está buscando honra própria. Quantas vezes enchemos o nosso coração e pensamos: eu não sou reconhecido, ninguém me reconhece. Olha que trabalho que eu tenho feito e ninguém me reconhece. Olha como eu prego e as pessoas não vêm me ouvir. E vai enchendo o coração de vaidade. Mas uma coisa é certa: se você tem servido a Deus, se você tem trabalhado para o reino de Deus, se as tuas ofertas são para que o reino de Deus cresça e não para mostrar o quanto você é ofertante, não se preocupe. Em uma noite Deus vai mudar tudo. Quando você ainda estiver dormindo, quando você estiver pensando que Deus não está te ouvindo, quando você estiver no momento que o inimigo pensou que já teve vitória sobre você, Deus vai agir. E a forca que era de Mardoqueu serviu para Amã. Na mesma forca que ele tinha produzido, ele foi enforcado. Não se preocupe com aqueles que se levantam contra você. Não se preocupe se a pessoa não te reconhece. Não preocupe. Deus não se esqueceu de você. No momento certo, Ele vai te colocar onde você deve estar. Não se preocupe, porque Deus, Ele é abençoador. E quando precisa amaldiçoar, Ele não pede para você amaldiçoar. É Ele quem amaldiçoa. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Porque muitas vezes as pessoas fazem bem para nós, falam bênção sobre nós, e nós nem ficamos sabendo, mas Deus está ouvindo. Mas muitas vezes também as pessoas nos amaldiçoam, lançam pragas sobre nós, e nós não estamos ouvindo, mas Deus está. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Caminha, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Mardoqueu, ele não encheu o seu coração, não inchou. O apóstolo Paulo, ele não ficou disputando se ele era ou se ele não era apóstolo. A maior discussão que tinha nos dias de Paulo era impedir que ele fosse apóstolo. Não, você não é apóstolo. E colocaram regras para que ele não fosse reconhecido como apóstolo. Passado 2000 anos, muitos discípulos de Jesus foram esquecidos. Mas as cartas paulinas estão aí para mostrar quem é Deus em nossa vida. Confia no Senhor. Naquela noite, pode ser que a noite que você não espera nada, você já tem orado muito tempo, buscado muito tempo. Pode ser que nesta noite, num dia trivial, um dia cotidiano, Deus comece a mudar a tua história. Receba essa bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Honre ao Senhor, louve ao Senhor, tudo é para Ele. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Que eu diminua e Ele
cresça. Esse é o propósito. Você crê nessa palavra, se coloque em pé. Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus não se esquece daquilo que você já fez para a sua obra. Deus não se esquece. Neemias, na sua oração, ele diz: Deus, lembra-te de mim para o bem. Lembra das obras que eu fiz, quando Jerusalém estava destruída, quando os muros foram derribados. Eu saí do meu conforto, não precisava, mas eu vim fazer a tua obra. Lembra-te de mim, ó Deus. Lembra-te de mim para o bem. Não canse de fazer o bem. Não canse de investir na obra de Deus. Não canse de acreditar na obra de Deus. As decepções, elas podem vir, porque nós investimos nas obras de homens. Mas na obra de Deus, não há decepção. Ele não se esquece. Confie em Deus. Não faça por homens, não faça por ministérios. Faça para Deus. Tire as decepções do coração. Tire as decepções do coração. Volte à porta do Rei. Volte para a porta da glória, da graça. Talvez você já recebeu muitas honras de homens, mas você não vai viver com elas. Elas não te fazem melhores. Volta para a porta da graça. E Mardoqueu, depois de toda a honra que ele tinha recebido, ele não foi buscar cargos, ele não foi buscar posição, ele voltou ao lugar que sempre ele estava, vestido de saco, clamando pelo povo. Volte à porta do Rei. O único que pode te dar a graça é o Rei. Os outros batem palmas, aplaudem, gritam, dizem o teu nome, mas no dia seguinte, você não está mais na memória deles. Mas na memória de Deus, Ele não se esquece. Por menor que você fez, Ele vai te honrar. A honra é exatamente isso. Se você honra um profeta, você recebe a honra de profeta. Se você honra um dos pequenos que seja, e dá a eles um copo de água, você será honrado. A honra é a obra que nós fazemos. Não é reconhecimento humano. É a unção que Deus nos dá, através daquilo que nós honramos. Aprenda a honrar para ser honrado. Feche os teus olhos. Fique tranquilo. Nesse momento, pessoas podem estar maquinando contra você. Pessoas podem estar preparando a forca para você. Mas uma coisa é certa: Deus está com você. E Deus te guarda, Deus te livra, Deus te abençoa, Deus te prospera. E o inimigo fica envergonhado, e o inimigo cai na sua própria armadilha. Deus é com você. Senhor meu Pai, Senhor, obrigado pela Tua palavra nesta manhã, Pai. Senhor, que nós venhamos aprender a Te honrar, porque toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Senhor, tira a vaidade do meu coração, tira aquilo que não provém de Ti. Senhor, tira, Senhor, essa busca, Senhor, por reconhecimento que nós estamos vivendo nos últimos dias, a fama, Senhor, o meu nome sendo aclamado, o meu nome nas manchetes. Senhor, tira tudo isso, Pai. Tira, Pai. Senhor, eu sou o menor de todos. Senhor, eu quero crer como Paulo creu. Eu ainda sou pecador. Por isso eu não saio da porta da graça. Eu preciso da Tua graça. Nos abençoa nesta manhã.
Senhor, nos prospera. Senhor, que todas as bênçãos venham sobre o teu povo, porque somos descendência de Abraão em Cristo Jesus. A mulher de Amã reconheceu: cuidado com este homem, ele é descendente de um povo abençoado. O mundo pode querer tocar na tua vida, tocar na igreja, mas eles não sabem em quem estão tocando. Nós somos a descendência de Abraão em Cristo Jesus, e todas as bênçãos, ela vem sobre nós. Você crê nessa palavra?